pela Polícia Federal e o Malafaia teve o seu passaporte apreendido. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional. Vamos analisar esses fatos? Veja só, primeiro do ponto de vista jurídico. Então, Jair e Eduardo estão sendo agora indiciados por obstrução e coação no curso do processo e também por atentado ao Estado. Veja, primeiro que todos esses crimes pressupõem violência, são crimes de guerra, crimes equiparáveis aos crimes de guerra. O que houve de guerra? Qual foi a grande guerra? Qual é o crime? Veja, eles contaram para os norte-americanos que existe aqui um submarino nuclear, que nós estamos planejando invadir a Bolívia. Não, nada disso. Simplesmente eles foram lá e denunciaram, ele, o Eduardo e o Paulo Figueiredo, denunciar violações a direitos humanos aqui. Mas isso está coagindo, há uma coação no processo, porque o processo do pai dele está em curso. É esse o único interesse. E o do Paulo Figueiredo? O pai dele não está no processo? E o Malafaia? O que tem a ver com a história? Não, mas é que o processo está ainda correndo. Bom, quando eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, quando houve o processo contra a Cruzoé, eu também denunciei que havia ilegalidades e denunciei em diversos lugares, inclusive internacionalmente, dei entrevistas ao New York Times, por exemplo, fui reclamar com as autoridades que eu pude reclamar. Eu estava, então, promovendo coação no processo. Qual é o problema? Não, mas é que ele é um parlamentar. Bom, mas o Paulo Figueiredo é um jornalista. Não, mas o parlamentar não pode fazer isso. O parlamentar deve fazer isso. O artigo 49 da nossa Constituição diz que não é só um direito, mas é um dever dos parlamentares fazer com que as denúncias, enfim, que invadem a seara do parlamento, a seara do parlamentar, que violem os direitos dos parlamentares, né, sejam denunciadas, sejam defendidas. É dever do parlamentar zelar pelas suas prerrogativas legislativas, e foi isso que ele foi fazer, dizendo que ele não conseguia trabalhar como parlamentar, que as liberdades, inclusive dos parlamentares, estavam se deteriorando no Brasil. E vamos lá, os Estados Unidos, ninguém lá é ingênuo de ouvir aquilo e falar, sim, vou sair correndo e fazer. Eles investigaram, olharam para trás, as sanções que o Moraes está recebendo não é por conta do Bolsonaro pedir exclusivamente, e não é por conta do processo do pai dele exclusivamente. É um símbolo, mas é consequência do conjunto da obra que o Moraes está fazendo no Brasil há 6 anos, desde o início dos inquéritos das fake news, do qual eu, como disse, fui o primeiro advogado em 2019, com caso de censura à revista Cruzoé. Até hoje a revista Cruzoé está dentro dos inquéritos, até hoje o seu publisher, o seu fundador está dentro dos inquéritos. Como é que você justifica isso? Vai dizer que isso é legal? Vai dizer que isso não é digno de sanção, que isso não é digno de dos Estados Unidos ficarem estupefatos? Denunciamos isso à OEA, denunciamos isso à ONU, denunciamos isso a diversos órgãos. Isso é coação? Isso é obstrução de alguma coisa? Isso é atentar contra a soberania ou contra o Estado? Faça-me o favor. E agora ainda envolveram claramente, né, o Malafaia nessa história. Veja, cancelar o passaporte, derreter o passaporte do Malafaia, inclusive é um atentado à liberdade religiosa dele, porque ele é um pregador, ele corre o mundo, é um dos maiores líderes religiosos que existem. Então ele vai pelo mundo afora falar de religião, e agora ele está impedido. A sua liberdade religiosa já estava impedida antes, porque quando ele saía por aí em manifestações, não saía como político, saía como religioso. O religioso, ele fala dentro e fora da igreja, ele é religioso orienta o seu rebanho na vida material e na vida espiritual, e na vida material também a respeito de política. E agora ele, além de não poder falar, por isso ele estava sendo investigado, também está sendo impedido de viajar, né? Então a sua liberdade religiosa está sim sendo atingida. Agora, o que eles querem com tudo isso? E me parece essa a questão de fundo. É óbvio que eles sabem que não existe crime nenhum de ninguém aí. De ninguém, não há nada a investigar. O que eles querem com isso me parece claro, é destruir de alguma forma a oposição.
Então, se você for olhar, já está em toda a imprensa, o áudio do Malafaia falando do filho do Bolsonaro, o Bolsonaro falando com não sei mais quem, o não sei mais quem falando com não sei o que lá. Eles querem jogar uma intriga, criar um barulho, um ruído que faça com que haja algum tipo de perda de harmonia na direita, que exista uma espécie de barata tonta, né, que fiquem todos batendo cabeça, e também que as pessoas deixem de falar daquilo que deveria estar hoje na mídia, que é o fato do Moraes ter perdido acesso a um cartão de crédito, que é o fato do PL da adultização estar sendo votado com urgência, e votado com urgência mesmo com conteúdo censório, como de suspensão de redes, como de possibilidade de que qualquer conteúdo seja derrubado facilmente. Tudo isso que deveria estar sendo conversado não está. Então eles estão regulando as redes enquanto esse barulho é feito. Eles estão jogando intriga na direita e enquanto esse barulho é feito. E na prática é disso que se trata. É apenas disso que se trata. Pois não há crime. Qual é o crime? Falar, denunciar ao estrangeiro ou a qualquer um violações a direitos humanos, violações à liberdade de expressão, é direito, é dever de um parlamentar. O Malafaia, eles estão acusando o Malafaia de trocar vídeos, de mandar vídeos. Isso é liberdade de expressão total. E a única coisa que poderia ser cogitada ali aliás, falam também do risco de fuga do Bolsonaro, que encontrar mais de uma minuta agora. Agora uma minuta que seria de um pedido de asilo. Asilo é um direito. Pô, se você exerce um direito, ainda que uma minuta ou não, é um direito. Não existe risco de fuga se você pede asilo. Ainda mais numa minuta. Então, enfim, é tudo um grande ruído para que a gente fique conversando disso e deixe de conversar das coisas que deveriam estar na pauta do dia. Infelizmente, o STF, que deveria ser o árbitro, se tornou um ator político irreconciliável com a função de juiz. É isso. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha com seus amigos e com seus inimigos. Um abraço.